Nossa, dá para imaginar que daqui exatamente um ano, em 1º de janeiro de 2023, estaremos provavelmente todos em Brasília para a posse do Lula. Ó, que coisa maravilhosa, só de pensar nisso, eu estava com muita gente tinha ansiedade de que chegasse 2022, porque é o ano que traz a esperança para o Brasil, né? Olha só, o Bolsonaro vai fazer de tudo para que esse sonho não se concretize. Por quê? O governo Bolsonaro promoveu o delegado da investigação do caso Adélio, a facada no Bolsonaro. Primeiramente, comenta aí, a facada foi fake ou não foi? Olha só, o delegado sendo promovido vai mudar o delegado do caso. O Bolsonaro, você pode ter certeza, ele vai escolher alguém a dedo. Ele vai escolher, eu quero esse delegado aqui, o mais bolsominion possível, para manipular a investigação. Eu vou explicar o que aconteceu com o delegado, em que pé está a investigação do caso Adélio, porque o Bolsonaro vai tentar manipular. E eu vou falar. Inscreva-se aqui no canal, por favor, porque esse ano a guerra política vai ser maior do que jamais foi. Você não imagina o tamanho da guerra política. Eu falo que vai ser grande e nem eu consigo imaginar a proporção que isso vai tomar perto da eleição. A guerra política, o bolsonarismo está roubando muita grana. Eles estão usando boa parte do bolsolão, eles estão roubando esse dinheiro, são bilhões e bilhões de reais para disseminar fake news em véspera de eleição. A véspera da eleição desse ano vai ser uma guerra de fake news. E não adianta você falar, não, Thiago, mas o TSE... O bolsonarismo sempre tem uma carta na manga para a eleição presidencial. Isso é, o Steve Bannon, toda eleição presidencial ele tem uma carta na manga, alguma coisa que ninguém imagina. Então, eu peço a inscrição no canal porque precisamos chegar com força para a eleição e principalmente eleger uma bancada de esquerda. Não adianta eleger o Lula e eleger 350 deputados do Centrão. Não adianta. Aí tem muita gente que fala, mas Thiago, tem um deputado aqui, ó, ele fez não sei o que no meu bairro, não sei o que, aí você vai ver, tá, qual é o número dele? Ah, é 11 não sei o que. Pô, o cara é do Partido Progressista, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. Não vote nesses caras. Vote na esquerda, em deputados de esquerda e senadores de esquerda e que estão em partidos de esquerda. Não adianta falar, mas esse cara é esquerda, mas ele tá no MDB. Não. Então, vamos falar agora sobre a investigação da facada, que não era nem sobre isso o vídeo. Ó, investigação da facada. O que aconteceu? Teve um delegado que estava na investigação da facada do caso Adélio, desde o comecinho. A investigação foi uma vergonha. A investigação do caso Adélio, em nenhum momento o delegado, que é coisa de praxe em qualquer investigação, em nenhum momento ele abriu um pouquinho a mente e pensou, nossa, e se o atentado foi fake? Ou, nossa, e se o Adélio não agiu sozinho e alguém próximo ao Bolsonaro que queria matar o Bolsonaro, caso o atentado não foi fake, alguém próximo ao Bolsonaro conheceu o Adélio? E se... Nossa, o Adélio esteve no mesmo clube de tiro, ficou um final de semana inteiro lá, nos dias em que estava o Carlos Bolsonaro. Nossa, o Carlos Bolsonaro não viajava com o pai nunca. Naquele dia ele viajou com o pai e o Bolsonaro não pôde viajar com segurança, porque ele estava com um drone, o Carlos Bolsonaro. Nossa, o Carlos Bolsonaro viu o Adélio. Minutos antes da facada, o Adélio tentou caminhar até ele, ele entrou no carro. E aí ele falou depois de uma entrevista para a Leda Nagli, eu reconheci o Adélio, eu fiquei com medo, entrei no carro. E não avisou os seguranças. Como é que ele reconheceu o Adélio se ele não conhecia o Adélio? Para você reconhecer, é alguém que você já conhecia. Em nenhum momento isso passou pela cabeça do tal delegado. Pois bem, ele concluiu que o Adélio agiu sozinho, mesmo os vídeos do dia mostrando claramente que o Adélio foi ajudado por 2 ou 3 pessoas. Mesmo também o fato de que o Adélio pegou, alguém o levou de carro, ou ele pegou um táxi, um Uber, até o outro lado de Juiz de Fora 2 ou 3 vezes naquele dia, e o Adélio, que é um cara que não tinha dinheiro nenhum, alguém pagou para ele isso, o delegado concluiu que ele agiu sozinho, ele deve ter achado dinheiro no chão, muitos milhares de reais, pagou lá o hotel que ele estava em dinheiro vivo, a dona do hotel foi assassinada também, ninguém investigou, ok. Aí o delegado reabriu a investigação, agora faz mais ou menos 1 mês e meio, porque uma decisão da justiça permitiu que ele quebrasse os sigilos do advogado do Adélio, para ele ver quem estava pagando o Adélio. Ok, esse delegado da investigação, ele está tentando ser promovido a um cargo em Nova York faz mais ou menos 1 ano, sabia disso? O governo Bolsonaro não o promoveu, inclusive o fato do governo Bolsonaro recusar a promoção dele, não entrou com destaque, eu acredito que isso não vai dar em nada, mas entrou naquele processo da intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal, porque o Bolsonaro, ele estava criticando a investigação, ele queria que o delegado
fosse para cima de alguém do PT para falar, foi o Lula lá vamos lembrar que o Lula estava preso em Curitiba, mas pelo Sérgio Moro que era virou ministro do Bolsonaro, tá? Mas ele queria que o delegado culpasse alguém do PT, o delegado não fez isso, então o Bolsonaro estava criticando a investigação e não promovia o delegado. Quando o delegado reabriu a investigação, aí o Bolsonaro poderia promover o delegado, porque se a investigação muda de mãos e o outro delegado reabre, ia ficar estranho. Dessa maneira não, ele mesmo reabriu e aí ele foi devidamente promovido para um cargo em Nova York. Ele vai trabalhar na Homeland Security em Nova York. Olha só que coisa, que promoção boa. Por essa ninguém esperava. E aí, o que vai acontecer? O governo Bolsonaro vai mudar o delegado do caso. E aí, como a gente sabe que o Bolsonaro interfere na Polícia Federal e que geralmente ele escolhe bolsominions para investigações importantes, você pode ter, eu vou te dar um spoiler, você pode ter certeza que o novo delegado da investigação será um bolsominion escolhido a dedo. Para quê? Para atacar a esquerda, principalmente o Lula, que é o líder de todas as pesquisas, em ano eleitoral, principalmente faltando pouco tempo para a eleição. Essa vai ser, talvez, essa investigação seja o que o Bolsonaro tente usar como uma bala de prata, com uma carta que ele tem na manga, mas ele sempre usa uma bala de prata junto com um exército de robôs disseminando fake news sobre o caso. Por quê? Porque não adianta chegar um delegado e falar, olha, o Lula que mandou matar o Bolsonaro, hein? Foi o Lula, o Adélio Lula da Silva. Não adianta o delegado falar isso e as pessoas não ficarem sabendo. Então, o Bolsonaro vai usar o caso para atacar o Lula em véspera de eleição, e aí sabe o que vai acontecer? Milhares de robôs vão começar a soltar fake news sobre o caso, atacando o Lula na véspera da eleição. E veja bem, em 2018, o que foi provado de gastos de fake news eram contratos, cada contrato custava 12 milhões de reais, não sabe que foram 4 ou 5 contratos pagos provavelmente pelo dono da Havan e por alguns outros financiadores. E aí eles fizeram disparos em massa de WhatsApp de fake news contra o Haddad. Esses disparos, a maioria deles foram feitos menos de 24 horas antes da eleição. Porque tem um dado que todo mundo... E é engraçado, tem pesquisas no mundo inteiro sobre isso e isso é frequente em quase todo mundo. A maioria das pessoas decide o voto 24 horas antes da eleição. As 48 horas antes da eleição são cruciais, mas as 24 horas antes é ali que a pessoa decide o voto, a pessoa que não sabe em quem vai votar. É ali que o Bolsonaro consegue eleger muitos deputados, muitos senadores, conseguiu eleger vários governadores, o Witzel, conseguiu várias viradas, o Zema, alguns outros lá, o Caiado, uma margem de votos muito maior do que as pesquisas mostravam. Por quê? Porque é ali naquela hora em que ele dissemina as fake news. Agora imagina, faz uma continha simples aí. Vamos supor que foram 5 contratos de 12 milhões de reais. A gente está falando de 60 milhões de reais utilizados. A chapa deveria ter sido caçada, ok? O TSE comprovou isso que eu estou falando. E o TSE falou, não, se fizer de novo a gente caça a chapa, mas essa passa. Primeira vez na história que eu vi. Imagina um criminoso matar 100 pessoas, aí o juiz fala, se você matar a pessoa 101, você vai preso, mas esses 100 aí passa, vamos fingir que não viu. É isso que o TSE fez no processo da cassação da chapa do Bolsonaro. Pois bem, 60 milhões de reais. Agora imagina que só o Bolsolão de 2020 foram 18 bilhões de reais. De 2021 foram 16 bilhões de reais. Agora imagina que alguns deputados, e eu até fiz vídeo aqui sobre o tal Josimar do Maranhãozinho, que é um deputado bolsonarista do partido do Bolsonaro, tem alguns outros que eles roubam 100% desse dinheiro. Não é assim, nossa, tem o Bolsolão, são emendas do relator, né? Que o deputado vai lá, ele faz uma obra na cidade dele e tal, pelo menos está sendo utilizado esse dinheiro. Em alguns casos, sim, o cara vai lá, faz uma ponte que custa 10 milhões, ele fala que a ponte custou 50, ele rouba 40, mas a ponte foi feita, pelo menos. Em outros casos, não. Em outros casos, eles roubam tudo. Pra quê? Pra gastar em véspera de eleição. Pra gastar com fake news em véspera de eleição. Não é pra gastar com santinho, com flyer, não. São pra duas coisas. Comprar voto em dinheiro vivo. E eu tenho um amigo que trabalha nas eleições interior, ele fala, vai no meio da praça da cidade, na frente de todo mundo vendo os caras com dinheiro comprando voto, falando, voto em fulano, voto em cicrano, com dinheiro vivo, e todo mundo sabe, e todo mundo vende, e todo mundo vota no cara que está comprando voto. É uma coisa incrível. Então esses caras roubam dinheiro para comprar voto em véspera de eleição, e eles roubam dinheiro
para disseminar fake news em véspera de eleição. Porque comprar meia dúzia de votos não elege um governador e um presidente. Elege um deputado, elege um vereador e tudo mais. Mas não elege um presidente. Eleger um presidente precisa de muitas fake news. Agora imagina que em 2018 foram 60 milhões. Agora quanto vai ser em 2022? Muito mais do que você pode imaginar. E aí, trocando o delegado, tem todos os indícios de que está tendo uma interferência no caso Adélio, uma interferência proposital. O outro delegado foi premiado por ter reaberto a investigação e agora virá um bolsonarista. Eu espero que o Alexandre de Moraes, ele intervenha na investigação, porque não dá. É uma investigação que vai ser usada. Todo mundo sabe, não é que assim, nossa, Thiago, eu vou ficar surpreso se o Bolsonaro utilizar essa investigação para fins eleitorais. Não, é uma coisa que todo mundo sabe. Está sendo feita à luz do dia para todo mundo ver o Bolsonaro interferindo na investigação do caso Adélio. E o STF não faz nada, não faz absolutamente nada. Eu espero que os parlamentares da oposição, eu não sei o que pode ser feito juridicamente, para que o STF intervenha nessa investigação, para que se saiba o que realmente aconteceu ali. E eu vou falar. Primeira coisa que o delegado deveria pedir, a primeira coisa que o delegado devia pedir é um exame de corpo de delito no Bolsonaro. Porque eu nunca vi cicatriz mudar. Eu tenho uma cicatriz aqui, eu não sei se dá pra ver, talvez não dê pra ver, eu tenho uma cicatriz aqui desde que eu tenho 3 anos de idade. Eu cresci, e a cicatriz continua no mesmo lugar. E eu tenho uma cicatriz e uma pinta, e você vê a distância de 2 dedos de uma pra outra. O Bolsonaro tinha uma cicatriz aqui, que ficava embaixo de 3 pintas que ele tem aqui, 3 marcas de nascença. A cicatriz subiu. Eu nunca vi uma cicatriz subir. Nunca. Primeira coisa, exame de corpo de delito. Teve facada mesmo? Primeiro. Tá, vamos supor, teve facada. Ok. Agora vamos ver quem é o mandante do caso da facada. Primeiro, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: pode ser algum aliado que te queria morto para roubar o seu lugar nas eleições. Primeira coisa que você pensa. Que um adversário ia querer matar o Bolsonaro. Ele perdia de todo mundo nas pesquisas do segundo turno. Todo mundo queria ir para o segundo turno contra o Bolsonaro. Todo mundo. Ninguém imaginava essas fake news, tudo isso que eu estou falando, de novo, ninguém imaginava. Aquilo fez com que o Bolsonaro, ele tinha 26% antes da eleição nas pesquisas, ele teve 41% dos votos. Por quê? Fake news 24 horas antes da eleição. E aí depois ele continuou o mês inteiro com fake news, mas como o projeto de todo o judiciário, de toda a grande mídia era tirar o PT, todo mundo fazia vista grossa. Eu lembro na entrevista ao Jornal Nacional, quando o Bolsonaro foi com aquele kit gay que era fake news, aí ele tirou assim o kit gay do terno e falou, porque tem esse kit gay. Aí a repórter lá, a apresentadora do Jornal Nacional falou, não mostra, as crianças estão assistindo, elas não podem ver isso. Todos assim, para tirar o PT valia tudo, inclusive fazer vista grossa à corrupção, a financiamento privado de campanha, financiamento irregular de campanha, abuso do poder econômico. E se eu for citar os crimes todos, são mais de 10 crimes. Vou mostrar aqui nosso carro de som, denunciando que toda a desgraça que está acontecendo no Brasil é culpa de Jair Bolsonaro. Aqui, ó. São Paulo, bairro Capelinha. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. O Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado. Tá aqui um trecho do nosso carro de som da Capelinha, bairro de São Paulo. A gente tá indo nos bairros da Zona Sul de São Paulo. Tinha um carro que fazia a Zona Leste, só que o rapaz ficou com medo e não faz mais. A gente tá nos bairros da Zona Sul, também em várias cidades do Brasil inteiro. Também estamos, essa semana no Acre estaremos, e denunciando sempre os crimes do Bolsonaro. A gente está preferindo bairros mais pobres, que é onde a população mais sofre, para que eles saibam que estão sofrendo por culpa desse maldito assassino que é o presidente do Brasil. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo Pix, eu deixo PicPay, eu deixo também minhas outras redes sociais. Falou!